Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, o podcast dos coaches para os coaches, dos coaches para os atletas, dos coaches para os praticantes de ciclismo. Quem vos fala aqui? Cláudio Tonon, o entrevistador da parada, gente. E eu adoro lançar perguntas que às vezes não estão no roteiro, claro, para poder realmente falar para vocês o que às vezes eu vivi, pode ser o que você aí desse lado nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube sente, né? Afinal, eu também sou um cara como vocês que pedala e busca cada dia ser um pouquinho melhor. E nesse episódio nós vamos tratar de um tema que também é polêmico, gente. Essa parada de zonas de treinamento, quais os benefícios, é um assunto polêmico. E junto comigo, nesse super podcast, sempre os dois grandes mestres aí, os dois grandes coaches. Ronaldo Martinelli, manda aquela sua super abertura que, afinal, no nosso podcast ela é sua, velho. Bom, pra gente geralmente é boa tarde, mas o bom dia, boa tarde e boa noite de sempre. Vamos falar. Você já falou hoje o tema ou ainda não abriu, Tona? Falei que é polêmico, falei o que é polêmico, não, mas manda aí. Tudo que está tratando aqui é meio polêmico, né? Porque a gente é meio fora da curva ou fora da caixa, como diz o nosso amigo Sérgio. Então, hoje nós vamos bater de frente de novo, hoje vai ser porradaria de novo para falar sobre esse tema aí. De zona, vamos falar de zona hoje. Vai ser uma zona hoje aqui. Hoje vai ser uma zona. Afinal, gente, essa é uma das características mais importantes do nosso podcast, né? A gente está aqui para contribuir, para trazer realmente informação de muito valor para você que pedala, para você que nos ouve. E claro, a gente aqui não assume o que é certo e o que é errado, pelo contrário, a gente traz o que nós vivenciamos no nosso dia a dia, principalmente eles com os seus atletas e nesses 25 ou 30 anos de experiência que cada um deles tem. Sérgio, fala aquele oi para a turma que está nos ouvindo hoje nesse super episódio do Coach Chat. Fala galera, Coach Sérgio aqui do Rio de Janeiro. E hoje eu prometi que eu não vou falar para o pessoal jogar fora da liga. Eu prometo que eu vou ficar comportado e falar que vale a pena você manter o relógio mais uns 3, 4 meses aí. Aqueles assim, né? Se não mandarem um relógio de presente para cada um de nós, talvez pode ser que aconteça. Gente, se você está nos ouvindo, o pessoal da Garmin ou de qualquer outra marca, saiba que nós aqui adoramos gifts, presentes, tá bom? Então, vamos lá, gente. Seguinte, zonas de treinamento, quais são os benefícios? Antes da gente começar a falar, talvez você que está assistindo a gente pelo YouTube, né? E a nossa audiência no YouTube está aumentando, ou você que está nos ouvindo pelo Spotify deve pensar: o que são zonas de treinamento? Ronaldão, começa aí, Sérgio, já emenda, cara, porque eu sei que esse assunto vocês vão praticamente navegar um completando aí o que o outro fala. Manda ver, Ronaldo, o que são as zonas de treinamento, afinal, que muita gente fala e às vezes nem sabe o que está falando, né? Manda lá. Exatamente. Bom, zonas de treinamento, né? A gente pode ter zonas de treinamento de várias formas, né? A gente pode ter através da potência, hoje talvez seja o mais usado no ciclismo. A gente pode ter zonas de treinamento para frequência cardíaca. O Sergião aí trabalha com corrida, pode também fazer uma zona de treinamento através do pace, do ritmo. Então, existem várias formas. O grande segredo, talvez, de você obter zonas de treinamento seja você encontrar a referência ideal, né? Então, no caso do Power é o FTP, no caso da frequência aí você pode ter o limiar, né? Ou pode ter a frequência cardíaca máxima, então tem uma variação do que os treinadores costumam usar. E eu vou falar que eu não uso nada dessa merda, desculpa a palavra, mas eu só estou falando mais, respondendo a sua pergunta, tá? Eu acho que o grande segredo hoje é realmente mais do que as zonas de treinamento, e aí você tem as zonas que são mais intensas, as que são menos intensas, tem cara que divide em 5, tem cara que divide em 6, tem cara que divide em 7, então as metodologias são muito variadas.
eu já usei muito zona de treinamento, mas o tempo que eu usei, eu sou bem sincero em falar que não funcionou. Né? Na prática mesmo, né? Se eu falar para você, Ronaldo, você acha a zona de treinamento hoje funcional? Eu vou falar que não, né? Eu sou a sinceridade, tá? Eu acho que funciona muito mais você trabalhar através dos percentuais, com valores mais exatos. Se você está dando um atendimento individualizado, eu acho que funciona muito mais. Mas vamos falar isso um pouco mais para frente, só respondendo mesmo o que você me perguntou, e depois a gente vai falar bastante aí da opinião que eu tenho sobre as zonas de treinamento. Com certeza. Bom, só completando aqui. Fala aí, Sérgio, depois dessa introdução. Não, depois dessa introdução aí, velho, a gente quer saber mesmo a opinião. Nós vamos querer saber tudo sobre essa parada. Manda aí, Sérgio. Bom, a gente esqueceu de explicar o que é, na verdade. Então, se você ouvir falar em zona de treinamento e você não é muito você não está muito familiar com o esporte, é isso que fala? Como é que fala? Familiarizado. Cara, em inglês é uma merda, né, cara? Olha aí. É uma merda. Vocês voltar para a escolinha do português. Então, nada mais é do que uma forma de explicar intensidade para o atleta. Então, para você que quer saber o que a gente está falando, são formas, né? Porque aí, como o Ronaldo estava falando, pode ser usado como frequência cardíaca, como potência. Então, são formas de organizar ou classificar variações de intensidade. Logicamente que nós aqui, por sermos coaches aí há muito tempo, todos nós passamos aí por todos os processos dessas zonas de treinamento por frequência cardíaca. Na verdade, você vai acabar falando minha idade aqui, mas eu lembro de ter usado o primeiro Polar que foi lançado. Eu tinha 2 anos, mas já era muito bom em usar relógio nessa época. Então, eu lembro quando o Polar era a única coisa que a gente tinha, né? Então, foi a primeira vez que a gente começou a ter alguma informação, aí, algum número, porque até então a gente não tinha. Então, hoje a gente vai falar o porquê, pelo jeito aqui a gente vai concordar em algumas coisas e a gente vai falar o porquê que a gente não usa tanto e depender tanto de números assim como as pessoas fazem hoje em dia. Cara, muito legal essa colocação, né? Eu acho muito louco quando o nego chega e começa assim, porque hoje eu vou dizer porque hoje eu vou dizer 2. Cara, eu acho isso muito legal, velho. Eu me divirto, porque daí o cara sai, ele começa a dar pancada no treino. E aí, na média, deu Z1, ele fala que ele foi dizer 1, entendeu? Então, eu acho isso divertidíssimo. Agora, talvez você esteja ouvindo e perguntando o que é Z1 e tal. Agora, gente, como vocês falaram que já usaram, né? Ou talvez, né, como o Ronaldo disse, não gosta de usar, prefere essa coisa mais perto. Para que serve, Ronaldo? Tipo, o que você usa, ou a zona de treino, enfim, dá uma explicada para quem está nos ouvindo e que está começando a nos ouvir, que está começando a pedalar, ou mesmo para quem já pedala, entender o que vocês fazem hoje que difere essas duas coisas. Manda lá. Como o Sérgio falou, a gente vamos falar, um controle principalmente da intensidade do treino, né? Existem aí várias metodologias hoje, né? Uma bem utilizada aí, a gente já falou isso sobre a periodização polarizada, né? Onde você acaba usando 85% do teu treinamento em green zone, ou seria as zonas de treinamento menos intensas, né? E aí a gente fala de Z1, né? Tem gente que a nomenclatura que difere, né? Cada um usa uma nomenclatura. Você acaba confundindo. Mas vamos falar que Z1 e Z2, né, na teoria, são as zonas de intensidade mais tranquilas, mais confortáveis. De Z3 para cima, aí, obviamente, você vai aumentando a intensidade, e a Z6 ou a Z7 são digamos assim, as zonas de treinamento mais intensas. E na teoria também, né? Quanto maior a intensidade, menor o tempo, né, de estímulo, menor o tempo de atividade, né? Porque quando a gente mexe na intensidade, obviamente, você
quanto maior é a intensidade, menor tem que ser o tempo de estímulo. Então, as zonas são feitas para realmente dar o balance do treinamento, né? Para você dar a intensidade e aplicar o balance ideal. Quando você está, por exemplo, num treinamento estruturado, você determina, né, na teoria, tudo na teoria, tá, pessoal? Você determina uma zona de treinamento para ser trabalhado em determinado tempo de estímulo, né? Então, basicamente, num treino estruturado é o que se faz. E num treino, quando a gente chama aquele treino longo, aquele treino maior da semana, que tem mais um objetivo aeróbio, geralmente é para você usar Z1, Z2, né? Mas isso muitas vezes na prática acaba não acontecendo, tá? Mas a gente está falando aqui de uma teoria linda, maravilhosa, né? De zona de treinamento. Eu já trabalhei com zona de treinamento, inclusive em aula de spinning, muito tempo. E o Tonon está aí também para falar um pouco do histórico disso, se determinava, só que naquela época era um erro, né, fatal, porque para você determinar uma referência de treinamento, você precisa ter feito um teste de FTP ou ter feito uma ergospirometria para você ter um valor mais exato, ou você fazer um teste de lactato, que também é uma outra possibilidade. Coisas que não eram comuns, né, na época que eu trabalhava com isso, então se determinava uma frequência cardíaca máxima que servia uma conta, né, na época 220 menos a idade, 226 para as mulheres menos a idade e tal, e essa conta ela não funciona porque eu tenho hoje atletas que 160 batimentos, eles estão no active recovery deles, né? Estão numa zona de intensidade de zona 1, zona 2, uma zona de baixa intensidade. Então, o ponto principal justamente é essa referência, e aí você tem que individualizar isso através de um exame ou de um teste. A maior dificuldade para você determinar zonas de treinamento e elas serem precisas é justamente, né, essa precisão você determinar através de um teste, né? Então, é para isso que a gente usa, para determinar as intensidades do dia a dia de treinamento, seja ele estruturado ou sem variação. E aí, Sergião, cara, para que serve, Mel? Aí no seu caso que você... daqui a pouco a gente vai perguntar se usa ou se não usa, mas para que serve aí, cara? Eu acho que é importante as pessoas saberem, quando a gente fala que a gente não usa, não quer dizer que a gente não está determinando a intensidade para o treinamento dos atletas. Então, acho que é bom ficar claro, que senão o pessoal vai achar que a gente é estúpido também. Então, o que a gente está falando, a gente não usa números fixos porque as variações são tão grandes. Se você for falar em qualquer tipo de medida, todos eles têm uma falha, né? Eu acho que uma coisa importante a gente saber é que nada vai falar exatamente o que o corpo humano está sentindo no momento, né? A não ser o seu próprio sentimento. E eu acho que, na verdade, além da percepção do esforço, eu acho o segundo modo mais preciso de você perceber o esforço é através da respiração, que até hoje ainda é uma coisa muito pouco usada aí por atletas e técnicos por aí. E eu uso muito. Eu acho que a respiração também é um grande indicador de esforço. Eu posso depois me lembra aí, Tonão, até falar como é que eu explico aí a respiração para os meus atletas que estão começando. Então, o Tonão falou uma coisa super importante que eu queria só, talvez tenha passado desapercebido aí por alguns de vocês, é esse pessoal que olha a média de treinamento. Isso, a gente, provavelmente o Ronaldo também, eu acho que a gente tem aí as maiores brigas que existem com atleta quando eles mandam a média e a gente fala, mas essa média foi feita como, né? Porque, na verdade, se o cara está pedalando 3 horas e a média dele acabou sendo na zona aeróbica que a gente pediu para ele treinar, mas, na verdade, ele treinou no nível bem baixo e depois ele competiu com os amiguinhos dele na última hora e meia para casa, o efeito que aquilo está causando no treinamento do cara é totalmente diferente. Ah, mas a minha média deu
120 batimentos. Mas você pedalou 3 horas a 90 e depois 1 hora a 140, então isso é uma coisa diferente. Então, eu sei que o pessoal adora a média por alguma razão, e principalmente corredores. Eu estava tentando explicar isso para a menina, que ela só olha na média da corrida dela, e ela não... É uma coisa que parece que está meio no DNA aí de muitos atletas aí, sem da média. Então, é uma coisa muito importante e muito perigosa. Eu acho que o pessoal tem que ter em consideração. E voltando um pouco para a zona, né? Eu acho o que eu acho que complica e confunde muito atleta é porque não existe um padrão, né? O Ronaldo falou isso no começo, né? Cada técnico usa uma moda diferente, né? Eu acho que existem técnicos que colocam 7 zonas, uns que colocam 5, outros colocam 6. Eu, na verdade, trabalho com mais ou menos 4, seriam zonas, né? Então, cada um acaba fazendo aí de uma forma diferente, e isso acaba confundindo. Eu acho a coisa mais importante, que eu vejo muitos atletas não saberem, que muitos atletas acabam decorando essas nomenclaturas, né? Z2, Z3, Z4, mas, na verdade, eles não sabem o que é. Então, se você não sabe o que você está seguindo, você não está treinando certo. Não tem jeito. Eu acho que é impossível você, sem saber o que você está fazendo uma coisa certa. Então, é muito importante a gente descrever, né? Quando o Ronaldo estava comentando na parte do Z1, o que é o Z1 para muita gente? Seria uma zona de recuperação. Então, é importante para o atleta entender o objetivo daquele treino. Qual que é o objetivo? Simplesmente recuperar de algum treino forte que ele fez anterior, ou mesmo fazer um polimento para um treino futuro que ele vai fazer no dia ou no dia seguinte. É isso que o atleta precisa entender. Então, ele precisa entender que durante esse treino ele vai ter que manter uma intensidade bem alta, geralmente uma marcha bem leve, né? Estamos falando de ciclismo por aqui. E num treino aeróbico, ele tem que saber que ele tem que estar fazendo um treino que vai dar o maior ganho para o aumento da capacidade aeróbica dele como atleta. Eu acho que o que falta um pouco, o pessoal usa muitas nomenclaturas, mas o que falta e o que a gente faz aqui é a gente explica para o atleta o que é que ele está fazendo naquele momento. Porque o atleta entendendo, a chance de ele cometer um erro de intensidade é muito menor, eu acho. Cara, e aproveitando isso aí que o Sérgio falou, Ronaldo, o Sérgio falou da respiração, eu só dou aula falando isso. Porque a minha aula, cara, em momento algum, eu falo pro cara, por exemplo, a minha bike tem potência, que, tô bem feliz, ultimamente eu ando treinando até bem, esse final de semana eu fiz uma provinha no Zwift, deu quase 300 watts de média a 54 minutos, então tô sentindo que eu tô voltando à minha forma. Agora, as minhas alunas não têm watts, os meus alunos, meus professores nunca tiveram watts, as academias não têm bicicletas com isso, e muito menos todo mundo ter um monitor cardíaco. Parece comum, mas não é comum, né, cara? E Exato. A gente usa muita dica de sensação, né, Ronaldo? Então, a gente usa sensação muscular, a gente usa principalmente a respiração, né, cara? Principalmente a respiração. Então, eu vou até querer ouvir, porque com certeza o que você falar eu vou usar na minha aula, porque a minha aula é baseada nisso, entendeu? Adoro aprender. Agora, já que a gente está falando disso, né, falamos para que serve, enfim, né, porque para medir, para dar, enfim, recuperar, enfim, tudo mais. Agora, vamos falar o seguinte, por que usar, por que não? Por que vocês aí preferem não, ou sim, ou como vocês usam, para o cara saber qual ele deve usar, né? O cara que está nos ouvindo, a pessoa que, antes pensava assim, caraca, mas eu não tenho que seguir a tabelinha, né? Lembra, Ronaldo, nas academias, aquela tabelinha que ficava na parede, né, cara? Com as frequências. Tinha os percentuais, a frequência. Ixi, isso aí. Tem até hoje, né? Até hoje. Cara, eu tenho, que nem você falou, eu tenho 44 anos agora no final do mês. Eu ando uma hora a 180 batimento, que dá muito mais que a minha máxima. Pois é. Você é fora da curva, né, meu? 180 eu já tô metendo de
desfibrilador no meu peito aqui. Não, mas só subindo, ou na TT. Subindo na TT eu encaro 180. Foi, quando eu fiz 36 na Serra de Campos, deu isso aí, 189, cara, de média na Serra. Então, boa. Agora, Ronaldo, explica aí, primeiro para você, né? Chuta essa bola aí do tipo, você falou que você não usa, enfim, aí o cara que está nos ouvindo, o que ele deve levar em consideração? Não, então, a gente. E aí o Sérgio falou bem, tá? Não é que a gente não usa, né? O que a gente faz é talvez individualizar melhor um pouco as zonas de treinamento, também fora do padrão em que o pessoal, a maioria, costuma receber a receitinha de bolo, né? E aí eu vou falar o porquê que eu acho que isso não funciona. As referências de treino, por exemplo, tá? O FTP é um valor absoluto, correto? Você vai lá, faz o teste na montanha, pode usar um protocolo de 20 minutos ou, sei lá, algum outro protocolo, vai dar um valor, certo? Desse valor, as zonas elas são compostas através de percentuais em cima desse valor, né? Então, vamos lá, na teoria, né? Aí você pega uma zona 1, né? Uma zona 1 tem cara que trabalha até 50% do valor do FTP, tem cara que trabalha até 65%, tem cara que trabalha, por exemplo, a zona 2, de 65% a 78% do FTP. Então, são zonas muito fixas. E para o cara que tem uma determinada variável de treinamento, vou chutar um exemplo, por exemplo, o VO2. O cara, ele é bom de VO2, né? O VO2, na teoria, é 95% a 105% do FTP. Pô, mas tem um cara que faz isso aí de forma tranquila. Ele trabalha o que a gente chama de potência crítica, ou fica acima do FTP, de uma forma mais tranquila. Então, esse cara, eu posso usar um range diferente, né? Eu posso usar uma zona de treinamento diferente. Eu não determino um nome de zona, né? Eu determino um valor de percentual que eu acho que esse cara ele vai conseguir cumprir de uma maneira melhor, né? E pode ser que, por exemplo, capacidade anaeróbia. Eu tenho muito cara com capacidade anaeróbia muito boa, né? Esses caras têm que trabalhar de 120% para mais do FTP, e a margem é grande. Eu posso delimitar, né, um valor da zona, vamos falar, zona baixa, né, ou a parte inferior da zona, eu posso determinar um valor maior. Não preciso ficar fixo ali, porque se você falar para o cara faz isso, e o cara realmente for um cara que acredita no teu processo, ele vai fazer aquilo mesmo. E ele, às vezes, não vai conseguir ou não vai se desafiar dentro daquele treinamento para conseguir números melhores, né? Então, existem ranges de trabalho que a gente usa, só que são ranges mais individualizados, né? Então, eu prefiro pegar qual que é a característica do ciclista e determinar, conforme a variável de treinamento, um range mais personalizado, né? Digamos assim. Isso no caso da potência. No caso da frequência, eu acho que não funciona. Tá? Eu vou falar por quê. Porque, assim, a gente tem vários problemas, né, em relação à frequência, no meu modo de ver, né? Eu pego muito exame de ergospirometria mal feito, né? Eu tenho uns caras aqui que eu indico que são sensacionais, mas se o cara for fazer uma ergospirometria, e aí nada contra, né? Mas vai fazer num Delboni, num Fleury, um cara que não é do esporte, a referência vai estar errada. Certamente vai estar errada. Aí eu já encontrei problema com calibração de máquina, com o próprio avaliador. Eu já peguei cara aqui com VO2 de 80, né, mililitros por minuto, por quilo. E cara, eu sei que não era... Ele e o Lance Armstrong, né? Exatamente. Eu falei, cara, você me desculpa. E não que eu não acredite em você, mas esse exame aqui está errado. A gente não pode usar essa referência. Então, é um problema, até porque a frequência cardíaca ela não dá uma resposta tão rápida quanto dá, por exemplo, o trabalho de power. O power, você enfiou o pé, puf, o número já aparece na tela para você. A frequência cardíaca, você enfiou o pé, só vai trazer resultado depois de uns 30, 40 segundos, né? Então, ou seja, é o maior problema que a gente tem. Por isso eu falo, frequência cardíaca, para mim, ela é uma informação importante, mas para a gente entender a variabilidade dela, né? Às vezes, para aquela mesma variável, você tem frequências diferentes.
o mesmo tempo de estímulo, tal, e aí você precisa estudar o porquê. De repente, diminuiu a frequência no mesmo esforço de power, pô, é sinal que ele pode ter tido uma evolução no treinamento, tal. Então, é uma informação importante, mas eu não determino isso, a frequência cardíaca, como uma referência principal, né, de intensidade. Então, a gente tem essas variações. Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, seja treinador ou atleta, não é que a gente não usa, tá? Mas eu prefiro individualizar melhor de acordo com a característica do próprio atleta. O Sérgio, antes de você comentar, que eu tenho quase certeza que você vai falar sobre isso, né? Uma vez eu ouvi, né? Eu gostei muito dessa coisa, vocês me corrijam aí, tal, ou acrescentem, que, cara, a frequência, geralmente, ela é uma resposta ao esforço. E que, como o Ronaldo disse, às vezes ela não é imediata, que nem se falou, né, Sérgio? Dura, às vezes, até mais de semana, né? Enquanto, às vezes, a potência, o power, como o Ronaldo disse, ou mesmo a sensação, né, ou Sérgio, é imediata. São duas coisas que você consegue medir de forma imediata. Então, se eu quero 400 watts, eu tenho que botar força no pedal, porque ele está me dando uma informação, real ou não, calibrado ou não, enfim. Mas eu gosto da coisa do teste, quando fala assim, teste e reteste com os mesmos parâmetros, eles são aceitos. E, tipo, né, a mesma coisa é treino, né, cara? Se você está usando o mesmo potenciômetro, então a gente entende que ele tá certo, né? Subentende. Agora, eu gostei quando fala isso, né? Que a frequência é uma resposta. E na sua opinião, Sérgio, comenta aí, você falou que você dá respiração, enfim, dá sensação, como é que você faz isso hoje? Já que, mais uma vez, gente, vou até corrigir minha pergunta, não é que a gente não usa, a gente usa de formas diferentes, como o Ronaldo disse, mais especializada ali, né? Mais individualizada. E, Sérgio, conta aí como é que você faz com seus atletas, cara. Só finalizando um pouquinho sobre a frequência cardíaca, porque eu sei que deve ter muita gente por aí, né, querendo xingar a gente aí. O problema é que a frequência cardíaca ela varia por vários motivos diferentes. O corpo humano ele não é uma máquina precisa que a gente consegue ter esses dados dessa forma, né? E como o Tonon estava falando, ela é uma resposta atrasada, né? Inclusive, se você estiver fazendo, quanto maior a intensidade do treino que está fazendo, mais imprecisa provavelmente essa frequência cardíaca vai ser. Porque se você fazer por exemplo, se você for fazer um tiro de 1 minuto, por exemplo, e você for só se guiar pela frequência cardíaca, muito provavelmente você vai chegar perto desse 1 minuto e você ainda não atingiu aquela frequência cardíaca que você achava, mas o seu esforço com certeza já passou, deve estar bem próximo ao máximo. Tanto que se você fizer um tiro desse de 1 minuto e você parar imediatamente de pedalar e ficar olhando a frequência, você vai ver que ela vai subir, né? Então é uma resposta atrasada. E é um jeito de medir intensidade muito impreciso, né? A única forma que eu uso a frequência cardíaca em treinamento, além do que o Ronaldo estava falando, como uma ideia, mais um dado, né, que a gente pode usar em combinação com outros, é para controlar treinos leves. Então, eu nunca uso a frequência cardíaca para controlar treinos de alta intensidade, mas eu uso muito a frequência cardíaca para inibir os atletas que ficam meio motivadozinhos aí a fazer os treinos longos de uma forma um pouquinho mais alta. Então, eu tenho usado dessa forma. Em termos... Tonon, não, vai lá, Sérgio, termina. Achei que você tivesse terminado. Vai lá. Em termos de intensidade, né? A gente não está falando muito, mas vamos supor que a gente... Mais uma vez, eu sei que eu estou batendo nessa tecla, porque é importante, né? Então, se você for fazer um treino que o teu objetivo é aumentar o seu lactato, eu ia meter um pouco o pau no FTP aqui, já que o Ronaldo começou, mas eu vou ser bonzinho um pouco, porque... Não, mas pode falar. Não, manda ver, velho. Vai lá. Não tem problema não, pode falar. Dá a sua opinião. Hoje em dia, né, infelizmente, o esporte, né, de endurance, aí, ciclismo, triatlo, corrida, passam muito
por questões de moda. E a moda no ciclismo é o FTP. Eu acho, particularmente, que o FTP ainda é uma medida muito imprecisa da condição física de performance de um atleta, porque é um parâmetro só que não diz nada. Principalmente se ele for usado com percentuais como o Ronaldo estava explicando do VO2. Porque muitas pessoas não sabem que é o seguinte: se você não tiver o teu nível de lactato, aí o teu FTP desenvolvido, você vai, se você usar só o percentual para fazer um treino de VO2, você não vai estar fazendo um treino de VO2, vai estar fazendo um treino de abaixo do treino de VO2. Porque se você não está tão desenvolvido o teu FTP, ele, de repente ele é apenas 65% do teu VO2. Né? Você vê que um atleta aí de curta distância que treina muito, ele chega até 90% do VO2, o FTP chega até 90% do VO2. Mas para muito atleta, principalmente atletas iniciantes e amadores, esse número, gente que nunca fez trabalho de FTP, por exemplo, esse número vai ser baixíssimo, principalmente se ele fez muito treino naquela zona cinzenta e tal. Então, na hora que ele for calcular usando esse percentual, o treino de VO2 dele vai ser um lixo, na verdade. Porque ele vai estar fazendo um VO2, mas, na verdade, ele não vai estar atingindo aquele esforço que ele necessita para desenvolver aquela área, e é mais ou menos um treino jogado fora. E isso também se refere a todos os outros percentuais que são baseados no FTP. Tanto que existem algumas empresas aí de aplicativos, como a Sufferfast, por exemplo, que agora é propriedade da Wahoo, né, que faz os treinos, que eles usam um teste que chama 4DP, DI, ou DP, uma coisa assim. Na verdade, eles pegam 4 parâmetros diferentes para analisar a condição fitness do atleta, não só o FTP. O FTP é apenas um deles. Né? Então, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais realística aí. E eu acho que, na verdade, eu acho que seria muito mais importante, isso aí vai dar uma briga boa, mas se a gente fizesse percentuais baseados no VO2 do que percentuais baseados no FTP, para ser honesto. Eu acho que percentuais baseados no VO2 seria uma forma mais precisa, né? Só que, logicamente, né? Aí tudo vem da parte do marketing, né? Eu acho que até quando inventam essas coisas, as pessoas pensam na parte do marketing. Porque se for fazer um teste do FTP, é um teste que dá para você fazer, não é um teste fácil de fazer. Mas se você for fazer um teste de VO2 do jeito que ele é necessário ser feito, é aquele teste que você, como o nome indica, né? Você chegar no máximo. Então já é um teste que os atletas, na maioria, evitam. Então o FTP comercialmente é bem mais fácil, mas se eu fosse indicar aí, eu gostaria de começar pelo VO2 e ir para baixo como percentual. Logicamente, né, se você é um atleta iniciante que está começando, eu acho que você não tem que preocupar em nada de fazer teste no início. Eu tenho um atleta que vem, quer fazer teste, e eu falo para ele, não, nas primeiras 6 semanas a gente não vai falar nada de teste. Eu acho que a gente precisa primeiro ter uma ideia aí do teu condicionamento físico para a gente pensar em qualquer coisa de teste. E eu vejo que tem muito coach por aí que o atleta começa a treinar o atleta e em uma semana eles já gostam de dar teste para o atleta. Eu acho que é um risco muito grande, né? Porque a gente está numa fase de conhecimento do atleta, a gente não sabe por condicionamento dele, né, para fazer um teste tão cedo. E às vezes não só que tem um risco físico, mas às vezes tem um risco que pode ser até um risco meio emocional para o atleta, né? Quando ele vê um resultado que é meio baixo também, e já fazer um teste logo no começo é um pouco intimidador, coisas assim. Mas eu acabei fugindo um pouco aí de falar da intensidade, né, da respiração. Vamos falar lá. Eu gosto de usar isso muito na corrida para os meus atletas que não tem nenhum reloginho, nenhum aparelho, que eu acho que é a coisa melhor que você tem a fazer como atleta, desenvolver a tua consciência corporal, né? O Tonon mencionou isso, que as aulas dele é só através disso, porque também
maioria das pessoas que estão lá geralmente também não tem esses equipamentos aí sofisticados para saberem. Então, é uma coisa que foi muito bem usada aí no indoor, aí nessas aulas do Ponon, e que eu acho que deveria ser mais usadas aí por nós, né? A gente saber aí a respiração. Então, por exemplo, se você quiser, eu geralmente uso ou percentual, ou em corrida, ou ritmo, para as pessoas saberem, né? Então, o VO2 seria mais ou menos aí o teu ritmo de 5 quilômetros, que seria aí o 90, 95%, o 90, 95%, dependendo do seu máximo. O teu ritmo de 10 quilômetros seria o seu lactato, né? Que seria aquela fase em que você... mais uma vez, na verdade, você vai estar nesses 5 quilômetros no VO2. Em termos de respiração, você vai estar com uma respiração ofegante, né? Dificilmente você consegue falar mais de 2 palavras, e você está sentindo muito esforço muscular. No ritmo de lactato, que eu falaria que seria um esforço de 85% do seu máximo. Esse seria que você ainda consegue falar algumas palavras, mas fica um pouco difícil de se formar uma frase. A tua respiração não está ofegante, mas já é uma respiração um pouquinho mais alta, e você está sentindo já também uma pressão muscular aí, vamos dizer, da média para cima já. Aí, né, no treino aeróbico, né, que você vai falar um treino aí de desenvolvimento de capacidade aeróbica, é um momento que a tua respiração você não percebe, você consegue ter uma conversação completa e sem perceber que você está respirando, né? Se você perceber, você começa a ter que ter alguma pausa, né, para respirar um pouco mais quando você está pedalando ou quando você está correndo, aí você já estaria passando aí por uma zona de um gray zone. Aí essa zona cinzenta, que é uma zona que a gente tenta evitar. Mas deve ser parecido com o que você dá aí, Tonon, não é não? Cara, o que a gente fala é o que ele tem que estar sentindo. Se a respiração está mais na boca, se a respiração está meio a meio, se a respiração está mais no nariz, né? Se ela está respirando com facilidade, né? Então, tipo, se ela consegue respirar mais pelo nariz do que pela boca, está confortável. Se ela está respirando mais pela boca do que pelo nariz, é que a gente está entrando naquela zona boa ali, que é o final de cada trechinho da música, né? Que a gente tem, onde a gente exige um pouco mais, né? Então, a gente usa muito sensação, né? Muita sensação. Ronaldo, acho que você ia falar alguma coisa, cara? Manda ver aí. Não, eu ia falar o Sérgio tinha falado do treino longo, né? Que o pessoal se refere muito à média. E é importante as pessoas saberem, né? Que a diferença entre a média e a máxima, quanto menor for, mais dentro do objetivo você está. E isso, lógico, se você está dentro de uma zona ou de um range de trabalho que seja de forma confortável, né? Moderado, confortável e tal. Porque é o que o Sérgio explicou, né? Tipo, se você se basear pela média, em um exemplo, né? Sua média deu 140 batimentos, 130 batimentos, e a sua máxima deu 180, 185 batimentos, e aí você vai conferir o arquivo do treino e tem vários picos nesse nível, é sinal que o seu treino não teve nada a ver com o objetivo aeróbico que foi proposto. Né, que o objetivo mais ou menos do treino longo a não ser que você vai fazer alguma simulação de prova, de competição, enfim, alguma fase de treinamento específica, mas basicamente o objetivo do treino longo é que você fique numa zona ou numa frequência, né, ou numa potência de trabalho que seja uma potência mais tranquila, né? Era só isso que eu queria falar. E aí ele falou depois do FTP, mas eu acho que isso é um outro assunto para um novo podcast, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã falando sobre o assunto. Eu também acho. Eu acho que, cara, FTP, porque sim, porque não. Mas, vou deixar claro que eu concordo com ele que muita gente acha que o FTP é o suprassumo do negócio, é vamos falar, referência de treinamento que se você aumentar, você está super bem treinado. E não é bem assim, tá, pessoal? É só realmente uma das 5, 6 referências que a gente tem
né, como base para você medir evolução de treinamento, tá? Mas vamos falar isso num programa específico que acho que tem bastante conteúdo para falar. Cara, acho que de Vamos FTP nós meter podemos uns... fazer um programa só sobre prós e contras, sobre por que sim, por que não, de tipo, onde eu uso, onde eu não uso, como eu descubro, como eu não descubro. Cara, FTP, a mesma frequência até, né? Não, Então, FTP foi uma medida criada pela metodologia, né, do Paulo, né, é, mas tem muita discussão sobre isso. Tem cara que faz teste de 20, ele falou, o Sérgio falou, né, do teste da Sufferfast. Eles dividem, por exemplo, e eu faço isso também, né, eu faço um teste anaeróbio, um teste aeróbio, então menos tempo, mais tempo, e depois tem um protocolo em cima disso, uma conta, né, uma fórmula em cima é disso. aquele de 5 depois de 20, Ronaldo, é isso? É isso? O que eu faço é um de 1 minuto e um de 12. Ah, Aí tá você bom. divide o valor de 1 pelo de 12, aí se der Tem um pelo 0,92, mal. né? Tem uma conta que você faz ali depois que acho que cabe explicar depois. Mas o que acontece é que veio de uma metodologia já criada, mas tem cara que faz os 20 minutos, desconta 5%, tem cara que não desconta. Eu, por exemplo, já fiz teste com um atleta aqui e quando você vai ver na prática, o teste foi totalmente superestimado ou subestimado. Então, é um valor que você, na verdade, o valor, a referência do threshold, né, do limiar, é uma referência que você tem que ir adequando no dia a dia, né? Você pegar aí, hoje tem até plataformas que pegam como base para um valor de FTP todos os treinos executados na temporada, né? E constitui um valor. Às vezes fica muito abaixo, às vezes fica muito alto. Então, e aquilo que eu falei, né? O FTP pode servir bem para uma variável, para outra não. Então, são coisas que, por isso que as zonas de treinamento são importantes você ajustar, porque o FTP não pode ser um valor exato, né? Muitas vezes você tem que mexer nos percentuais, né? E se você tem um valor referencial, você tem, por obrigação, ver se esse valor, ele realmente, na prática, está sendo funcional, né? E o treino ele não pode ser nem muito, né? Nem superestimado e nem subestimado. Ele tem que estar com a carga correta. E muitas vezes não está porque você tem um valor de referência errado para aquela variável de treinamento. Então, é uma coisa de muita discussão ainda. E eu sou, apesar de tudo, Sérgio, eu sou como você. Eu acho que não tem nada certo nesse mundo, né? E pode funcionar muito bem para um cara, para outro não, né? O teste foi bem para um, para outro não. O equipamento pode ter falhado no dia do teste e superestimou, subestimou. Então, enfim, a gente tem aí na verdade é que acertar os processos e isso é o dia a dia mesmo de trabalho do coach. Isso é o papel dele, né? Referenciar o treino da maneira correta. E tem muito atleta que não testa bem, né, também, né? Isso é Exato, no dia incluindo não tá até legal, tem ansiedade, né? atletas profissionais. Eu tive um atleta que, na verdade, ele era muito forte, e ele estava competindo como profissional no primeiro ano. E eu lembro que nessa época a gente estava fazendo todos, eu fazia teste de VO2, fazia lactato. Eu lembro que eu tinha feito um teste de lactato nele e ele ia fazer uma prova de meio Ironman lá em Oceanside, essa prova que está para vir na Califórnia agora, super importante. E eu lembro que eu fui baseado no lactato e naquilo e tudo, os testes. Falei, bom, dá para a gente ter uma ideia que você vai mais ou menos competir nesse tempo, nesses watts. E chegou lá na prova, ele acabou fazendo, acho que o segundo pedal mais rápido da prova. Ele pedalou no mínimo uns 15% acima do que ele havia testado. E então foi no dia que eu cheguei, né? Eu lembro isso faz muito tempo. Falei, bom, a gente precisa fazer uma reavaliação aí nessas nossas ideias de acreditar cegamente aí nesses testes, nessas coisas que falam, porque acabei de ter uma prova. E isso aconteceu outras vezes também. Eu treinava os Navy SEALs também, e você sabe que esses caras, mentalmente, os caras são de um outro nível, né? E eu lembro que eu também fiz um teste de lactato, falei, não sei,
você não vai conseguir correr 10 quilômetros abaixo de 37 minutos. Eu falei, não, mas eu quero correr para 36. Você não, mas não dá, tá vendo aqui? Eu tô te mostrando os dados aqui do teste, tal, seu lactato, você não vai. Não, mas eu quero correr a 36. Eu falei, eu sei que você quer, você vai chegar lá. Não, mas a prova é essa prova no fim de semana que vem. Eu vou correr para 36. E eu falei, tudo bem, vamos lá. Pô, não é que o cara me corre para 36? Né? Quer dizer, mais uma vez, aí a gente vê a força da mente aí, né? E as coisas. E graças a Deus ele não confiou em mim no teste. Acabou fazendo uma prova espetacular. Mas tudo é um aprendizado, né? E ele confiou no corpo dele, no que ele estava sentindo e no quanto ele podia puxar na prova, que era um triatlon também, né? E para correr os 36 minutos que ele queria correr, ele acabou correndo. Certamente esse cara não tem controle inibitório nenhum, né? Outro tema bom para a gente falar, né? Outro tema bom. Controle inibitório. Saber assim, ó, eu sinto isso quando eu estou subindo uma montanha aí, Ronaldo, tipo full power, tá ligado? Tipo, cara, eu desconecto, quer dizer, na verdade, eu me conecto. Eu sinto cada parte do corpo conectar, parece que a bike é uma coisa só, entendeu? Então, tipo, e aí é que nem o dia que o Paulo virou para mim e falou assim: "Ô, qual a sua estratégia para subir a serra?" Pé no fundo do começo ao fim, velho. Não tem essa de tipo, qual a minha estratégia? Qual a minha estratégia? É deixar o que está perto de mim para trás e pé no fundo, velho. Pé no fundo. Se eu estou cansado, eu não sei, mas eu vou fazer questão de fazer isso, entendeu? E, ó, eu apanhei de pouca gente do meu nível ali naquele lugar. Porque, cara, chegava ali, parecia que a cabeça ia para outro planeta, tá ligado? Tipo, é surreal. Surreal. Vamos fazer um podcast sobre limites. Esse vai ser bom. Super legal, super legal. E agora, para a gente fechar nosso episódio, né? Como sempre, né, gente? Quando vamos falar de... Exato, a gente... Opa, tá aí, Ronaldo? Pode falar, Tona. Fala. Ah, tá. Tô aqui, sim. Que deu uma congelada aqui para nós. Cara, para fechar esse super podcast aí, né, meu? Quando os caras falam sobre treinamento, como eu digo, não tem fim, né? O quanto eles têm aí de... E olha só, gente, eles não falam só do que leem nos livros, né? Ou fazem em cursos. Isso aí é campo de batalha, como diz a galera onde eu vivo lá agora. Campo de batalha, 30 anos, 25 anos, vivendo situações todos os dias, né? Então, massa demais. Para fechar esse super podcast, como sempre, aquela super dica dos especialistas. Eu acho que, na verdade, não teve um podcast que a gente falou alguma coisa de livro aí. Teve, ou não? Não. De livro, não. Só teve coisa que veio de... Não, daqui a pouco os caras vão vir bater em nós aqui, né? Os caras faz anos de pesquisa, né? Exato. E vem aqui e fala, pô, vem esses mané aí, meu, falar de... Mas não é nada empírico, né? A gente usa aqui, basicamente, a experiência. E a gente não... Assim, todo mundo tem que levar em consideração a prática, o que já aconteceu, o treinador experiente, né? Os estudos de caso, né? Então, ouve os velhinhos, que eu vou falar que às vezes é mais interessante do que você pegar um livro de 1967, né? Um livro de fisiologia do exercício dos anos 70, né? Mesmo que seja um pouquinho mais atual, você não descarta nem coisas empíricas, ao qual eu realmente não acredito muito, eu confio muito mais na ciência, mas eu confio também em coisas que já aconteceram comigo e que às vezes, são informações mais produtivas do que, às vezes, do que você vê dentro de um livro. E nada substitui o campo de batalha, né, gente? Nada substitui, nada, o dia a dia. E aí, para fechar, né, meu? Então, aquela super dica. Uma dica, Sérgio, para o cara que está começando a treinar ou já treina e ouve esses termos, qual é a dica do Sérgio para eles em relação a tudo isso que eles ouvem? Está começando a treinar, está ouvindo a gente, está vendo um monte de coisa nova. Qual é a dica que você dá para eles, Sérgio? A minha dica é
a principal coisa a fazer é desenvolver a sua percepção corporal logo cedo. Se você começar a treinar imediatamente usando números aí, coisas do que o teu relógio vai te falar, isso aí vai inibir a tua capacidade de sentir o teu próprio corpo. Então, eu acho que você tem que começar a treinar primeiro, em vez de ficar pensando atenção nos números, presta atenção no teu corpo, como é que teus músculos estão sentindo, como a tua respiração está sentindo, como você está sentindo naquele esforço, né? Porque uma coisa que nunca falha é a percepção. Isso é uma coisa até que eu vou falar, você pode parar de treinar, ficar 10 anos sem treinar, e daí você vai falar, eu vou fazer uma corrida de 20 minutos leve. Você vai fazer o quê? Você vai sair por uma percepção, porque qualquer número que você tenha não existe mais. E você sabe que leve é leve. Então, quando você aprender o que o leve, como se sente esse leve, o que ele representa para você, a única coisa que vai mudar vai ser a velocidade, a partir de que você vai ficando cada vez mais em forma, né? Mais fit aí. Então, o que eu falo para o atleta, né? Se você entender o que é o teu ritmo de prova naquela distância, o que é o teu treino leve, o teu treino aeróbico, independente de você ficar mais velho, de você ficar melhor ou de você ficar pior, você vai sempre saber o que você está treinando. Porque isso também é um outro motivo, outra coisa que a gente não falou, né? Quer dizer, a gente vai ficando mais velho aí, todos os números vão ter que ser reestudados aí. Mas eu voltando a treinar, essa semana também pedalando aqui, eu sei exatamente que o treino leve é por percepção. Logicamente, os números eram bem tristes, né? Saí chorando do treino. Mas é a realidade, é aquilo que eu sei. Eu sei que se eu tivesse treinado um pouquinho mais forte, talvez eu não conseguia nem acabar aquela 1 horinha suada que eu fiz aqui de treino, não. Testando aquele Full Gas, que é um novo aplicativo aí. Novo não, mas é um aplicativo que o Ironman comprou agora. Muito bem, Ronaldão. Eu demorei para destravar aqui, gente. Muito bem, Sergião. E aí, Ronaldão, qual a super dica aí para o cara que está ouvindo esse podcast e, conhece as zonas de uma forma e vocês hoje mostraram uma forma diferente? Qual a super dica para ele? Eu assim, vou bem na linha também do Sergião, mas eu acho que uma dica legal é você sempre manter o contato com o seu treinador, passar o feedback de cada um dos treinos, para ele entender se a carga de treino que ele prescreveu, que aí nós estamos chamando, vamos falar de carga externa, ela teve o resultado, né, o objetivo através da carga interna, do que o cliente ou o atleta sentiu. Então, essa comunicação é super importante para você, às vezes, determinar o range, né, ou a zona ideal de treinamento para aquela variável, aquele treino específico. Então, não esquecer, né? Acho que é legal você saber os números. Eu sou mais da linha aqui de número, de informação. Acho legal o cara saber o que é para ele um Active Recovery, né? Um treino de recuperação, o que é um treino de endurance, né? Quando, por exemplo, ele tem que se desafiar num treino de neuro, né? O número que ele atingiu para, por exemplo, 10 segundos. Se ele atingiu 900, vamos tentar o 1000, né? Às vezes esses pouquinhos é que vão, né, no resultado geral, né, depois fazer a diferença. Então, ele sim olhar para os números, olhar para a informação, mas não esquecer de passar esse feedback, né, esse controle de carga interna, para saber se o que o treinador prescreveu, né, foi realmente o objetivo daquele treinamento foi realmente atingido, tá? Então, acho que a dica principal é essa, uma boa comunicação. Se você vai trabalhar zona ou, sei lá, range individualizado, você tem que passar a informação do que você sentiu para o seu treinador e não descartar a percepção, como o próprio Sérgio falou. Muito bom, muito bom, muito bom, gente. Mais um super podcast onde a gente aprende muito e já consegue sair aplicando, né? Então, se você antes
achava que o que você sentia não é importante, você descobriu que o que você sente é muito importante mesmo. E aliado a outros indicadores, podem sim, né, levar você a variações de treino, enfim, né, Sérgio, a levar você a um outro nível pedalando. Então, que é esse um dos nossos vários objetivos, levar esse tipo de informação para vocês. Para a gente fechar, aquele super agradecimento, manda lá, Super Coaches, Ronaldo, manda lá. Não, obrigado aí de novo, a gente está, graças a Deus, com uma audiência crescente. Eu até falei aí pro Tonon, tivemos aí a audiência do Gideone Monteiro, um atleta aí olímpico, ficamos super felizes, né, a gente bateu um papo sobre isso, e só agradecer aí todo mundo pela audiência, né, e nos suportar, né, esses velhinhos aí falando sobre treinamento. Manda lá, Sergião, o seu grande final. Obrigado, galera. A gente, mais uma vez, aí tá pedindo aí para vocês fazerem uma propagandinha aí no nosso podcast. A gente tem um objetivo aí de crescer e de poder compartilhar essa nossa informação de uma forma mais ampla, e vocês são o nosso caminho. Então, obrigado pela audiência. Como o Ronaldo falou, os números estão crescendo de uma forma muito legal. Eu também gostaria de agradecer muito aí o Eduardo e o pessoal que tem me mandado, a Lica, o pessoal que tem me mandado mensagens aí dizendo que estão adorando o nosso podcast, que estão aprendendo muito e estão utilizando as informações do nosso podcast. Isso não podia fazer a gente mais feliz aqui, porque o nosso objetivo é promover saúde e ajudar as pessoas a ficarem bem e atingirem os seus objetivos. Então, conte com a gente, que a gente vai continuar passando informações legais aí e também informações diferentes e contraditórias. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi mais um super episódio do Coach Chat, um podcast onde os coaches trazem informação para os coaches, para os atletas, para as pessoas apaixonadas e, claro, aqueles que querem saber mais sobre o mundo do ciclismo. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um super episódio. Compartilha, segue, se inscreve no canal e, claro, fique ligado porque vem coisa muito legal toda semana aí. Um grande abraço e nos vemos na próxima semana. Tchau, turma!